Bom, gente, dependendo, então, da frequência, eu posso fazer várias ondas estacionárias, tá? Esses nós aqui, gente, esses nós é o único ponto da onda que não vibra, tá? Não tem vibração nesse ponto da onda, nos nós, tá? No restante da onda inteirinha, nós temos vibração. Só não temos vibração no nó, tá? A professora já falou sobre o nó, né? Que é a pontinha crocante do quibe, onde a gente coloca ketchup. A professora já falou sobre ventre, né? Que é daqui a aqui, certo? Isso daqui é ventre. É a parte mais gordinha aí, onde mais tem carne no quibe, né? E a gente também viu que um quibe, o comprimento de um quibe é igual a lambda sobre 2, ou seja, um quibe é igual a lambda sobre 2, tá? Se eu pegar uma corda a uma determinada frequência, então, se eu pegar uma corda a uma determinada frequência, a gente vai ver formar um desse daqui ou vários desse daqui, tá? E aí, agora a gente vai estudar sobre a quantidade de quibes que aparece, que na verdade a gente chama de harmônico, tá? Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico e assim vai, tá bom, gente? O que acontece? A professora não vai colocar aqui a fórmula direto, primeiro harmônico essa fórmula, segundo harmônico, terceiro, quarto, enfim. Tantos harmônicos é essa fórmula aqui, não vai generalizar. Nós vamos deduzir as fórmulas, tá? A gente vai entender a fórmula. Então, a professora vai desenhar aqui, tá? Pra gente começar a deduzir as fórmulas. Então, eu vou colocar quatro imagens aqui, tá? Se couber, né? Bom, vou colocar só 3, tá? E vale para todas. A gente tem um quibe só, uma onda estacionária. Esse daqui, então, é o primeiro harmônico, tá? Aqui nós temos 2 quibes, então esse daqui é o segundo harmônico. 3 quibes, 1, 2, 3, terceiro harmônico. Se eu tiver 4 quibes, quarto harmônico, 5 quibes, quinto harmônico, 10 quibes, é o 10º harmônico, tá? Se eu tiver 10 quibes, tá? 10º harmônico e assim por diante, tá? A gente sabe que o comprimento, né? O comprimento de uma onda estacionária é lambda sobre 2, tá? Então, o comprimento de um quibe ou de uma onda estacionária, lambda sobre 2, a gente sabe disso daqui. O que acontece, gente? Esse primeiro harmônico aqui é o harmônico fundamental, tá? Se a gente souber deduzir esse primeiro harmônico, a gente sabe deduzir todos os outros harmônicos, tá? Então, vamos lá. Deduzindo este primeiro harmônico aqui, a professora já deduziu e já colocou a fórmula para vocês, ó. Nós temos um quibe. Qual é o comprimento de onda de um quibe? Lambda sobre 2. Um quibe igual a lambda sobre 2. O comprimento de uma onda estacionária é igual a lambda sobre 2. E se eu tiver 2 ondas estacionárias? Ou seja, o comprimento vai ser igual a 2 ondas estacionárias vezes o tamanho de um quibe, lambda sobre 2. E se eu tiver 3 ondas estacionárias, professora? 3 ondas estacionárias. O
comprimento vai ser 3 ondas estacionárias multiplicado pelo comprimento de uma onda estacionária de 1 QB, 3 lambda sobre 2. Então, a gente tem aqui a fórmula do primeiro harmônico, do segundo harmônico, do terceiro harmônico. Professora, e se eu tiver 25 harmônicos? Se eu tiver 25 harmônicos, ó, o comprimento vai ser igual a 25 ondas estacionárias vezes cada QBzinho, cada onda estacionária. Então, a gente consegue deduzir a fórmula, só de ver eu consigo escrever o que eu estou vendo, tá? Então, a gente não precisa muitas das vezes decorar as fórmulas, a gente pode visualizar o que nós estamos vendo, os desenhos que a gente está vendo, e escrever a fórmula, o que eu estou vendo, tá? Então, generalizando essa fórmula aqui, eu vou ter que o comprimento de onda vai ser igual a N. N é o número de harmônicos que eu tenho. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Eu posso ter 25, ou seja, 25 QBs, tá? Por isso que a professora falou de QB no início da nossa aula sobre ondulatória, para vocês memorizarem mesmo. QB, tá? O QB agora é harmônicos, tá? São harmônicos, ó, formação de vários QBs, tá? Então, quer dizer que o comprimento da onda estacionária formada por uma corda de um instrumento musical vai ser igual ao número de harmônicos multiplicado por 1 QB, certo? Eu pego o comprimento de 1 QB e multiplico pela quantidade de QBs que eu tenho. Então, essa fórmula aqui é a fórmula fundamental do harmônico, tá, gente? Na maioria, gente, das questões, mesmo, tá? Geralmente pede pra gente calcular a frequência, tá? E como que eu encontro a frequência se eu tenho essa equação aqui? Então, eu vou ter que dar uma modificada nessa fórmula. Então, vamos pensar um pouquinho. A professora vai apagar essa aqui, tem na apostila de vocês, tá? Como que eu modifico essa fórmula aqui, ó? Vamos lá, ó. Vamos modificar essa fórmula. Comprimento da onda estacionária de um instrumento musical igual ao número de harmônicos multiplicado pelo comprimento de onda dividido por 2. A professora já passou essa fórmula aqui para vocês, de velocidade de propagação, onde nós temos nossa amiguinha aqui, comprimento de onda, tá? Então, eu vou modificar essa fórmula em função do comprimento de onda. Passo a frequência dividindo. Então, quer dizer que eu posso substituir, tá? Lambda igual a tudo isso aqui. Então, eu posso substituir esse lambda por tudo isso aqui. Então, vamos lá, ó. N vai ser multiplicado pela velocidade dividido por 2 F. Por que, professora, você modificou essa fórmula para essa fórmula aqui? Porque a maioria dos exercícios pede para encontrar a frequência, tá? E aí, modificando essa fórmula em função da frequência, passo esse L dividindo e essa frequência dividindo. Só vou inverter, tá? As posições. Então, eu tenho... Essa fórmula é a mesma dessa daqui. Eu só inverti, isolei, na verdade, né? Eu só isolei aqui o comprimento da onda estacionária e aqui a frequência dessa onda estacionária, tá? Então, através dessas duas fórmulas, a gente consegue calcular muitas coisas, tá? E essas fórmulas são as fórmulas, né? São as equações das cordas sonoras, gente. Essa fórmula aqui é a equação das cordas sonoras, tá? E a gente também pode generalizar essa fórmula aqui, essa equação. Assim como a gente acabou de generalizar as equações dos harmônicos, tá? A gente generalizou a equação dos
harmônicos. No generalizou, que foi essa daqui. Opa, aqui não é F, L, que é essa daqui, ó. Exatamente essa daqui. A gente generalizou a frequência, né? A fórmula dos harmônicos, tá? E a gente conseguiu encontrar uma fórmula voltada para a frequência, ok? Agora a professora vai apagar, daqui a pouco a gente vai fazer exercício, certo? Bom, apagando aqui. Bom, e então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, para encontrar uma fórmula geral, tá? Para a frequência dos harmônicos. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro harmônico, certo? Tenho aqui, ó, o segundo harmônico. Um, dois, certo? Tenho o terceiro harmônico e assim por diante, tá? Não vou colocar o terceiro, nem quarto e nem assim por diante, ok? A fórmula, essa daqui, frequência vai ser igual a N, número de harmônicos, multiplicado pela velocidade, dividido por 2 vezes o comprimento, certo? Vamos encontrar a fórmula da frequência para o primeiro harmônico. Vamos raciocinar um pouquinho. Ou seja, N, um harmônico, certo? Vezes a velocidade dividido por 2L. Quantos harmônicos tenho? Tenho 1, tá? Tenho um harmônico, ok? Então, a fórmula de frequência para quando eu tenho um harmônico é a velocidade dividido por 2L. E quando eu tenho 2 harmônicos? Número de harmônicos, tenho 2 multiplicado pela velocidade dividido por 2L. Ou seja, ó, prestem atenção. Isso daqui, velocidade dividido por 2L, V dividido por 2L, não é a mesma coisa que isso daqui? Aqui é a frequência do primeiro harmônico. Aqui, ó, frequência do primeiro harmônico, tá? Então, eu posso substituir isso daqui por isso daqui? Posso. Ou seja, a frequência no segundo harmônico vai ser igual a 2 vezes a frequência no primeiro harmônico, tá? Então, ó, frequência no segundo harmônico vai ser igual a 2 vezes a frequência no primeiro harmônico, ou seja, o dobro, tá? O dobro. Frequência no segundo harmônico é o dobro da frequência no primeiro harmônico. E eu posso generalizar, professora, essa fórmula? Posso, ó, generalizando a frequência em um harmônico que eu não sei qual é, pode ser o 10º harmônico, o 20º harmônico, o 50º harmônico, certo? Vai ser igual a número de harmônicos multiplicado pela frequência no primeiro harmônico. Então, ó, tamo aí, generalizamos a fórmula da frequência em cada harmônico, tá? Agora a professora vai resolver com vocês os exercícios 2, 3, 4 e 5 do praticando, tá bom? Então, 2, 3, 4 e 5, a gente vai resolver aí estes exercícios, tá bom? Bom, gente, então, uma coisa muito importante, copie aí na apostila de vocês a resolução dos exercícios que eu vou passar e vou explicar aqui pra vocês, ok? Então é isso, tá? Se liga aí na correção, na explicação e na correção dos exercícios, beleza?